A paz de Deus e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira. Quantos que passa no nosso canal e não se inscreve no nosso canal, por gentileza, inscreva-se, que a hora que você escrever, o YouTube entende que você quer receber os nossos vídeos de primeira mão. Não esqueça de dar seu like e também de fazer os seus comentários, colocar a sua opinião. O nosso vídeo de hoje é um assunto que a gente vê ser pregado dentro da congregação e dando, irmãos, uma interpretação fora, do que está escrito. Então vamos abordar hoje o tema: o sacerdócio de Melquisedeque era uma tipologia do sacerdócio de Cristo. Então, este é o assunto que nós vamos abordar hoje. Está em 7 da Epístola Anônima aos Hebreus. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 7, do verso 1 em diante. Diz assim, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este até a quem o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, certamente, tomou dízimo homens que morrem, porém, aquele que se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ainda estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança na lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, do qual ninguém se viu altar. Visto-se o manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda que a semelhança de Melquisedeque se levantou outro sacerdote, que não foi feito segundo o mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim testifica, tu és sacerdote
Melquisedeque segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma menor esperança, pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aquele sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E na verdade aquele foram feito sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, o que permanece eternamente, e tem o sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente aquele que se chega a Deus, vivendo sempre por interceder por ele, porque nos convia tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais excelente do que o céu, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do próprio corpo. Isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, amados, vamos abordar esse assunto de hoje. Quem era Melquisedeque? Quando o escritor anônimo aos Hebreus introduz este assunto que ele vai abordar sobre que Melquisedeque é uma tipologia do sacerdócio de Cristo. Então este assunto aqui do capítulo 7, que o escritor vai abordar neste aspecto, ele tem em mente Gênesis capítulo 14, do verso 18 em seguinte. No início ele fala assim, porque este Melquisedeque era rei de Salém, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. Então vejamos bem, irmão. Quando nós vamos pregar uma palavra, expor uma palavra para a Irmandade, temos que mostrar o pano de fundo histórico do assunto, para todos entender e compreender, e ter prazer em ler as Escrituras. Então, o pano de fundo aqui é Gênesis, capítulo 14. Só que o escritor anônimo aqui, ele começa a citar Gênesis, do capítulo 18. Então, quando se vai falar aqui deste assunto específico, aqui o escritor tem em mente aqui, capítulo 14 do verso 18, quando ele fala que Abraão saiu para o encontro dos reis. Agora, para nós entender isso, aí nós temos que vir para Gênesis, capítulo 14. Capítulo 14, do verso 1 em diante, diz: naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Cardolaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Misa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, e contra Seneb, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamado de Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidom, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Cardalaomé, porém no 13º se rebelaram. E no 14º ano
veio Cardalomé e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaim e o Astarote. Então aqui ele vai narrar aqui o que foi que aconteceu. Os 4 reis dessas cidades de Sodoma, Gomorra, Zergoí, as 4 cidades ali, a cidade de Sodoma e Gomorra e essas 2 outras cidades. Cada uma tinha um rei. Então ele servia, era servo desse rei Cardalomé. Então, o 13º ano, se rebelaram. Então, por causa dessa rebelião, aí o rei que tinha domínio sobre os reis de Sodoma declarou guerra contra eles. E houve uma guerra muito grande, e os reis de Sodoma perderam a batalha, e foi levado Ló, o sobrinho de Abraão, junto deles. Aí entra do cenário que Abraão pegou os seus 318 servos e foi tentar resgatar seu sobrinho que foi sequestrado, né? E ele, com 318 servos, venceu todos aqueles reis, né? E Abraão trouxe os despojos. Quando Abraão trouxe os despojos, que vai chegando perante e entrega tudo também para os reis de Sodoma e Gomorra, aí é nesse aspecto que o escritor anônimo começa a introduzir o assunto, que é no aspecto aonde entra Melquisedeque. Era um rei, rei de Salém. Era rei de Salém e era rei de paz e rei de justiça. Significava o aspecto de Melquisedeque. Agora, quando nós lemos no verso 3, irmãos, e se nós não ter outras traduções juntas, nós vamos entender que esse Melquisedeque era uma pessoa eterna, uma pessoa incriada. Vejamos aqui como diz no verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia e sem fim de dia, e sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, aqui, se nós não entender bem, nós vamos entender que Melquisedeque era o próprio Deus, né? Mas aí eu estou aqui com a Bíblia NTLH, que é traduzido na linguagem de hoje, numa linguagem dinâmica. O que é a linguagem dinâmica? É porque a Bíblia, ao ser traduzida, elas foram usados 2 métodos de interpretação, de tradução: a equivalência formal e equivalência dinâmica. A equivalência formal é a que traduz a Bíblia de acordo aos originais, entendeu? De acordo à linguagem original. Já a equivalência dinâmica, ela traz uma linguagem da linguagem de hoje. Então, esta Bíblia aqui que eu estou com ela, João Ferreira de Almeida, ela é o instrumento de tradução dela, é equivalência formal. Então, nessa equivalência formal, muitos que não são familiarizados com a Escritura Sagrada e não conseguem
entender esse significado. Acha que fala que quando fala que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem fim de dias, então dá tipo uma expressão como se ele fosse eterno, entendeu? Só que quando nós vamos para a Bíblia, NTLH, como é que esse texto está traduzido? Aqui, Hebreus capítulo 7, verso 3. Olha como é que diz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. Também não se sabe nada sobre seu nascimento, sobre sua morte. Por-se como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Hebreus 7,3. Então os irmãos veem a diferença. Nesta Bíblia que fala que ele é sem mãe, sem pai, sem genealogia, sem princípio de dia. Já aqui nessa tradução, essa tradução aqui da linguagem de hoje, já fala, como é que fala? Não se conhece nem a sua mãe, nem o seu pai, nem os seus antepassados. Entendeu? Como fica mais fácil de entender, com a tradução João Ferreira de Almeida e com outra tradução da linguagem de hoje, aí você vê que sem mãe, sem pai, sem ideologia, se refere porque não tenha registro do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua genealogia, nem dos seus antepassados. Então ele é uma tipologia do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque o sacerdócio de Melquisedeque não teve antepassado que fosse sacerdote, sabe? Cristo também, por isso que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é dizer que Melquisedeque é maior do que o nosso Redentor. É porque quando Cristo veio à Terra, que se encarnou, irmão, diz a palavra que ele se fez menor do que os anjos, se fez semelhante aos homens. Então, nessa posição que ele recebeu, de tomar a forma de um servo, nessa posição, Melquisedeque está acima dele, nessa posição. Mas na posição divina, em Cristo, ninguém está acima dele, entendeu? Isso é só para entender. Então, irmão, Melquisedeque era uma tipologia, o seu sacerdócio era uma tipologia de Cristo, porque os hebreus aqui tinham um questionamento dos judeus falando por quê? Cristo não veio da tribo de Levi. E por que ele é sacerdote? Da tribo de Judá não saiu nenhum sacerdote. Ele tinha que vir da linhagem de Arão. E por que ele veio da linhagem de uma tribo que não tem sacerdote? Então o escritor aí vai responder a pergunta e vai dizer, olha, verdadeiramente na tribo de Judá não teve sacerdote, mas Cristo é sacerdote por causa da ordem de Melquisedeque. Ele, querendo dizer, os sacerdotes de Levi, da ordem de Levi, de Arão, depois de Arão, os que vieram depois de Arão, tinham os antepassados que eram sacerdotes. Então aqui ele está enfatizando, mostrando que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Aí ele mostra
que os outros sacerdotes, eles foram impedidos de permanecer. Por isso tinha grande número, né? Elegia um sacerdote, depois aquele sacerdote morria, e colocava outro no lugar. Assim é o sacerdócio, assim o sacerdócio de Cristo. É um sacerdócio diferenciado, porque ele é o único sacerdote eterno. E seu sacrifício também é o único. Os outros, todo dia, ofereciam sacrifício pelos pecados do povo. Agora, Cristo, ele é o sacerdote eterno e também ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o único sacrifício. Os outros eram repetitivos e o de Cristo é o único. E aí, irmão, no 26, aí ele vai falar, porque convinha, para os irmãos entenderem, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito tanto mais sublime do que o céu. Então, o aspecto aqui enfatizado é o sacerdócio de Cristo, que é o único, que é perfeito e que é eterno e que pode socorrer os que são tentados, os que estão na guerra, os que estão na luta. Então, irmão, só para tirar dúvida de muitos irmãos sobre o aspecto de Melquisedeque. Fala que ele era sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, no sentido que não foi deixado registro sobre o seu nascimento, sobre a sua mãe, sobre o seu pai e sobre os seus antepassados. Não quer dizer que ele era Deus. Aqui é apenas uma tipologia. Fala que ele era semelhante a Cristo. Semelhante é alguém que se parece com alguém. Se parecer. Se parecer é uma coisa. E ser igual à pessoa é outra. Então ele era apenas uma tipologia de Cristo, né? Ele tipificava Cristo, porque não fala que os seus antepassados eram sacerdotes, né? E o aspecto também que tem, que era, ele era sacerdote, né? Rei de Salém, que é rei de paz, e também rei de justiça. Veja, os dois elementos que tipifica em Melquisedeque, que aparece em Cristo, né? Ele veio por meio da cruz fazer a paz, né? Por meio da cruz ele veio fazer a paz. E ele bebeu o cálice da ira de Deus. A nossa conta foi creditada na conta dele na cruz. Então, é a justificação. Nós fomos justificados por causa da justiça de Cristo. Então, veja, Melquisedeque é interpretado como rei de justiça e rei de paz. Era o que tipificava o que estava em Cristo. Por meio da cruz, ele nos reconciliou com ele, e pela justiça, a justificação, nós fomos reconciliados com Deus.
Agora, quando Deus olha para nós, antes de nós obedecer a Deus, era um réu diante de um juiz. Agora é um filho diante de um pai. Então, irmãos, e ele veio com pão e vinho também. O símbolo também da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Ele trouxe pão e vinho para Abraão. É uma figura também da Santa Ceia. Então, o que o escritor aos Hebreus quer transmitir, quer responder os questionamentos dos judeus que estavam questionando aqui, é o seguinte, porque ele falou, como que Cristo é sacerdote, se ele não veio da tribo de Levi? Aí o escritor introduz, explicando para ele, olha, verdadeiramente não saiu o sacerdócio da tribo de Judá, mas Cristo é sacerdote, o sacerdócio de Cristo, ele vem antes do sacerdócio levítico, vem antes da lei, mosaica, que Melquisedeque aparece. Então, mostrando que o sacerdócio de Cristo veio por ordem de Melquisedeque, como está escrito lá em Salmos 110, verso 4. Foi ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. Então o escritor anônimo aos Hebreus tem o pano de fundo aqui no Salmo, o Salmo 110, verso 4. Então, o que ele quer mostrar para aqueles que tinham dúvida sobre o sacerdócio de Cristo, mostrando para ele, então, o sacerdócio de Cristo não veio da tribo de Levi, porque o sacerdócio de Cristo tipifica o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo. Por isso que o sacerdócio de Cristo não veio da tribo de Levi, veio de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdócio eternamente. E aí ele mostra todo o aspecto, porque Cristo é o sacerdócio eterno, mostrando que o tempo do sacerdócio levítico já tinha passado. O sacerdócio levítico era apenas uma sombra do que ia vir de vir. Por isso que tinha aquelas ofertas, sacrifício repetitivo. Mas quando chegasse o sacerdócio eterno, o sacerdócio levítico ia desaparecer. A sombra ia desaparecer e ia aparecer a imagem exata. Então, só para os irmãos entender e compreender que Melquisedeque, aqui ele foi um homem que nasceu, igual a todos os homens. Entendeu? Agora, sem pai, sem mãe, sem genealogia, o que está querendo dizer é que não foi deixado registro do seu nascimento, da sua morte, do seu pai e da sua mãe. Então, é desse aspecto. Creio que ficou bem esclarecido. Fique na paz de Deus.